Cris, Renato, como que vocês se conheceram? Foi muito curioso. Ela gostou de mim primeiro. É verdade? Eu gostei dele primeiro, mas depois ele me conheceu e a gente namorou e casou em 10 meses. Paixão. Amor à primeira vista, posso falar? Para mim foi, para ele não, né? À segunda vista. Quando eu a vi a primeira vez, eu não estava querendo entrar em um relacionamento, eu tinha acabado de sair de um. Mas ela me chamou a atenção e eu comecei a conhecê-la e o que eu descobri nela me encantou. Quantos anos juntos já? 28. 28 casados. Casados. 29 juntos. Quase 30 anos juntos. Uhum. Agora, vocês quando se casaram eram muito jovens, né? 17. 17, 18 anos. Vocês casaram e foram morar fora do Brasil, longe de família, longe de amigos. Isso foi mais difícil ou, pelo contrário, unir o casal? Prós e contras. É bom quando você sai de perto da família, você desenvolve a responsabilidade e a independência mais rápido. Você tem que, senão você não tem ninguém para te ajudar. O outro lado também ruim é que você está longe da família, não tem o apoio. E se você casou com uma pessoa como o Renato era naquela época, você então não tem a sua mãe, sua irmã, suas amigas, porque você está longe de todo mundo. O que ela quer dizer é que eu não era muito afetivo, não era muito comunicativo, então eu a tirei de perto da família e ela então sentiu falta da família e não tinha um marido muito afetivo. Esse foi o problema. E há anos não tinha essa coisa de internet, falar o tempo inteiro, que também dificulta bastante. Você achou difícil o começo do casamento, então? Na verdade, eu já estava me preparando para não ficar perto dos meus pais mesmo, né? Então, a dificuldade veio em relação ao Renato, né? Porque eu esperava que ele fosse como meu pai era com a minha mãe, né? E ele não era muito atencioso. Então, isso que acabou me fazendo muito emotiva, desenvolvi vários probleminhas no casamento, a gente teve vários problemas. A gente conta, né, no livro. A gente desenvolveu muitos problemas porque eu não sentia atenção, eu não tinha atenção dele e aí eu ficava insegura e a gente tinha problemas de ciúme, porque eu ficava pensando, então ele deve estar gostando de alguém, porque ele não conversa comigo. E eu era muito novinha. E aí vinham as cobranças e ele não gostava, ficava irritado, aí ficava de mal. Não estou fazendo nada de errado, o que você está reclamando? Então a gente teve muitos problemas de adaptação e que viraram 12 anos. Então não foi só lá no início, né? Foram 12 anos do mesmo problema. E eu acho que se a gente não tivesse aos 12 anos de casado tido aquela luz, né, de saber o que fazer, a gente não estaria aqui hoje para contar, porque chega um momento que você não aguenta mais, né, de tanto reclamar da mesma coisa e a outra pessoa não vê aquilo, não vê que aquilo é um problema e fala que você está vendo coisa e fica por isso mesmo. E durante esses 12 anos, então, tiveram problemas, crises, como que vocês superaram? Foi o amor, foi a amizade, a parceria? Não foi amor. O amor ajudou, obviamente, mas o amor estava lá desde o início. É o que nós sempre falamos na Escola do Amor. O amor tem que ser inteligente. O amor, ele não é por si só, naturalmente já inteligente. Ou seja, você não, pelo gostar de uma pessoa, não quer dizer que você vai saber como se comportar com ela. Então, você pode gostar muito de alguém e ter um relacionamento muito problemático, porque você não sabe como lidar com essa pessoa e nem lidar com você mesmo, porque você começa a conhecer lados que você tinha que você não sabia, porque essa pessoa tira esse lado de você. Aflora, né? Aflora, exatamente. Então... acho que a gente pode dizer que a gente se conhece quando a gente casa, né? Porque até você se casar, você é dona de si, você não imagina que você tem dificuldades interiores, conflitos, né? Carência, tudo isso. E quando você casa, a outra pessoa, o jeito dela tira de você aquela outra pessoa que você não conhecia. Porque eu me casei com o Renato, eu não imaginava que eu era insegura. E ele me fez ver isso, né? Então, a gente, por 12 anos, como é que a gente conseguiu ficar 12 anos juntos, né? Primeiro, por causa da nossa fé, né? Que a gente tem uma fé em Deus e a gente cria, que eu cria, ele também. Mas eu orava, eu falava com Deus e eu pedia a Deus para mudar o meu marido.
E ele não mudava. E eu estava assim, naquela esperança. Até que 12 anos foi aquele momento crucial, porque eu falei assim, chega, não vou mais pedir. E eu falei para ele, eu vou me separar de você. Chegou esse momento, Sim, então? Sim, eu cheguei nesse momento. Eu amava ele, não queria me separar. Mas eu pensava assim, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Você não muda e eu estou triste e isso aqui está afetando tudo na minha vida. E ele foi quando a gente começou a... Quando a Cris falou isso para você, como que você A primeira coisa que eu falei assimilou? foi dizer para ela, nunca fale que a gente vai se separar. Nós não vamos nos separar. Eu não sei como a gente vai resolver, mas nós não vamos nos separar. Eu rejeitei a palavra. E eu acho que isso foi crucial, porque se eu aceitasse isso, apesar de que um lado meu queria acabar com aquele sofrimento, mas se eu aceitasse essa palavra, aí pronto, aí abriria um leque de opções. O casamento começaria a ruir ali, mais do que já estava. Então, a minha reação foi rejeitar e buscar ajuda. Ela ligou para o pai dela, houve uma conversa, nós relatamos isso no livro, e então houve uma humildade de ambas as partes de buscar ajuda e de, pela primeira vez, ouvir um ao outro. Porque eu achava que o erro era ela e ela achava que o erro era eu. Então, essa parte, né, que você falou, que você falou assim, eu não aceito que você fale em divórcio, em separação, foi muito bom para mim, porque havia essa dúvida dentro de mim. Será que ele quer isso? Né? Porque eu não queria. Mas sabe como mulher? A mulher joga na mesa e vê se cola. Se a gente quer saber, também é um sofrimento. Exatamente. Quando ele falou, nunca mais fale isso, então aquilo ali já ajudou também, porque então ele não pensa nisso, né? Ele não pensa. E quando nós fomos buscar ajuda, então nós descobrimos que nós tínhamos que olhar para nós e não um para o outro. Então eu falei para ele, olha, é isso aqui que eu vejo em você que está atrapalhando o nosso relacionamento, e ele falou para mim a mesma coisa. Então cada um foi trabalhar naquela lista. Então eu parei de olhar para ele e eu comecei a olhar para mim. O que eu preciso fazer? Eu tenho que mudar, eu não posso ser ciumenta, eu não posso ser assim, eu não posso falar com ele desse jeito e tal. Então, assim, a minha lista era enorme, ele me deu uma lista enorme. A minha, para ele, era pequenininha, não foi? Quase a metade. A metade. Eu que reclamava no casamento. Mas quando a gente foi escrever, ele tinha mais reclamação de mim do que eu dele. Você se assustou com o tamanho da sua lista? Sim, fiquei... Como assim? Eu podia ter pensado em mais algumas coisas, né? Para colocar na dele. Mas aquilo ali que é o que normalmente acontece com os casais. Ninguém quer olhar para si e ver o que eu posso fazer de diferente, né? A pessoa fica assim, por que você não muda? Você tem que mudar, você tem que mudar. E aí ninguém quer mudar. Então um joga para o outro e o negócio não anda. Em tempos de redes sociais, famosos, é mais difícil famosos terem uma relação duradoura, um casamento duradouro? O que eu vejo não é que a fama atrapalha. Eu vejo como o casal conduz a questão da fama, lida com a questão da fama. Se fosse o problema da fama, não haveria nenhum famoso bem casado. E nós temos aí, é raro, mas você encontra bons famosos exemplos. Bem casados, são bons exemplos. Porque eles sabem lidar com a fama, sabem separar as coisas, sabem dividir a questão de fãs, a questão da vida pública. Então, o problema não é a fama, é uma ameaça a mais que a pessoa comum não tem, mas tudo isso é totalmente contornável se eles aprenderem a colocar o casamento primeiro, antes da fama e antes da carreira. O problema é que muitos casais de famosos são casados com as suas carreiras, essa é a verdade, casados com a fama e com os fãs, e acham que aquilo vai durar para sempre. E aí joga o casamento fora em troco da carreira. Vocês acham que exposição demais nas redes sociais, esse casamento que muitas vezes é vendido como perfeito, isso atrapalha a relação? Eu vejo, não é que atrapalha, eu tenho um olhar para isso, né? Eu vejo assim que quando você não está bem, você tem que mostrar que você está bem. Quando você está bem, você não precisa ficar mostrando para ninguém. Mas a questão é, muitos gostam de mostrar. Parece até que está querendo, olha, tá vendo como eu te amo? Olha aqui, eu tirei uma foto e coloquei uma poesia lá para todo mundo ver quanto eu te amo. Por favor, comente o que eu coloquei. Não, e também para a pessoa ali, né? Para a pessoa ver, olha só como eu te amo, eu falei para todo mundo ouvir. Não é assim que a gente expressa o amor, né? Falando para todo mundo ouvir, e daí?
Você pode estar fazendo coisa errada e pode falar que ama, né? Então eu vejo assim que essa exposição muitas vezes é uma forma de disfarçar o que realmente está acontecendo ali no relacionamento. Assim, eu e Renata, a gente não precisa ficar postando fotos da gente junto, o que a gente faz, que a gente gosta um do outro. Não precisa. Porque eu não preciso provar para ninguém o que a gente é. E algumas pessoas pensam, vocês não são de verdade, vocês parecem aqueles casazinhos de comercial de margarina. Perfeito e daí? demais. Eu não preciso rebater. Apesar de falarmos de todos os nossos problemas. Vocês assumem abertamente. Mas assim, porque eu não tenho problema, eu não preciso rebater, eu não preciso me defender, porque a verdade não é essa. Eu sei da verdade, ele sabe da verdade e acabou. Então, quando você não tem, aí você tem que ficar expondo, você tem que ficar mostrando para todo mundo. É por isso que, assim, de um dia para o outro você ouve a notícia. Ué, mas como assim? Ontem eles postaram uma foto na praia ótimo. E hoje estão se separando? Como assim? É que o problema já estava acontecendo durante um tempo. É que parece que as redes sociais é uma forma da pessoa compensar seus erros dentro do relacionamento. Tipo, olha só como eu te amo, eu falei para todo mundo ouvir. Quais são os ingredientes que vocês consideram essenciais para um casamento feliz? São tantos. Tudo bem, pode dar lista. Tem alguns ingredientes. Eu vou reforçar as 3 coisas que nós usamos no nosso casamento para resolver o nosso casamento. E a gente vê que funciona em muitos também. Primeiro, você tem que ser humilde para reconhecer os seus erros. O orgulho é um veneno para qualquer relacionamento, qualquer relação. E, por exemplo, eu era orgulhoso para não ver os meus erros e sempre apontar para ela. E ela também, ela era uma orgulhosa humilde, ou seja, ela não aparentava o orgulho dela, mas ela tinha. Muito orgulhosa. Eu era orgulhosa vítima. Orgulhosa vítima. Então, você tem que ser humilde para olhar os seus erros e também humilde para buscar ajuda, para saber quando você não sabe mais o que fazer. Se você reconhece, eu não sei mais o que fazer, então eu vou buscar quem sabe, vou buscar ajuda. Então, essa humildade. Daí vem a inteligência, porque, como eu falei, as pessoas acham que o amor vence tudo. O amor não vence tudo. Se o amor vencesse tudo, nenhum casamento ia acabar, porque as pessoas não casam por ódio, elas casam por amor. Mas para você vencer, você tem que usar a inteligência, a cabeça, a razão, não o sentimento. Nos relacionamentos, as pessoas usam muito sentimento, coração. Sinto isso e acham que o sentimento vai vencer na hora da briga. Não vai. Você tem que ter inteligência, por exemplo, inteligência emocional de lidar com a sua raiva, de lidar com o ciúme, de reconhecer quando você é inseguro, insegura, por que razão você é inseguro. E várias outras coisas. Eu tenho um problema, o que eu faço a respeito disso? Isso é trabalho da cabeça, isso é razão, isso é inteligência. E a terceira coisa é a fé, que você falou. E eu acrescentaria algo também que eu vejo que também muda o foco um pouquinho, né? Que é assim, quando você casar, você tem que casar pensando como que eu posso fazer essa pessoa feliz. Porque se você casa pensando assim, como ela pode me fazer feliz, então você vai cometer os erros que eu cometi, que o Renato cometeu lá nos 12 anos. Que foi ficar, mas você não está fazendo isso aqui, aquilo ali, tá? Porque está pensando em mim. Mas se eu estivesse pensando nele, então então ele quer isso, ele gosta disso, ele pediu isso e tal. Então eu ia mudar o foco das minhas reclamações para... Então eu tenho que fazer alguma coisa por ele. As pessoas têm medo de fazer isso, né? Porque elas pensam assim, a pessoa vai tirar vantagem de mim. Só eu tenho que Tem uma competição ali também, né? Muitas vezes, mas né? é aí que tá, você tem que casar bem. Você vai casar com uma pessoa que vai tirar vantagem do seu amor, então você casou mal, né? Você tomou uma decisão errada na sua vida. Porque você casar com uma pessoa que você ama e você sabe que essa pessoa te ama, ela tem caráter, ela não vai tirar vantagem. Ela, pelo contrário, ela vai gostar, ela vai se sentir tão feliz que ela vai querer te fazer feliz também. Quando a gente começou a mudar, foi isso que aconteceu. Eu comecei a mudar em mim, né, as coisas, ele mudou. E aí a gente procurava fazer aquilo que um tinha reclamado do outro. Olha, vou fazer isso para ele. E se tornou uma competição agradável, de quem agradava mais o outro. Então, ele me fez feliz e eu fiz ele feliz. Mas não foi assim, primeiro você me faz feliz, depois eu vou ver se eu faço você feliz. Não, porque aí é como se fosse uma condição, né? Amizade. Vocês acham que quando tem muita amizade num casamento, isso atrapalha?
Não, a amizade é necessária. A amizade é o primeiro estágio de qualquer relacionamento bem-sucedido. Normalmente o casal que é bem-sucedido começou com uma boa amizade e essa amizade se solidificou durante o casamento. O que não pode acontecer é se tornar uma substituição, uma substituta do amor. Ah, somos só bons amigos. Não, somos bons amigos, mas também somos amantes, somos companheiros, somos parceiros em tudo. Então a amizade ela é a base do relacionamento. Você também concorda com isso, Cris? A amizade é extremamente importante. E o casal que não é amigo, né, que só é amante, também cansa. Cansa daquele relacionamento. Né? Porque as pessoas, parece que é assim, ou uma coisa ou outra. Né? Ou é amante ou é amigo. Não, pode ser amante e amigo. Sabe? Podem fazer tudo. Não podem pensar assim que se eu for muito amigo dessa pessoa, ela não vai me ver mais como ela me via quando a gente namorava. Não, porque, na verdade, o casamento é uma amizade também. Tem que haver essa cumplicidade. Não há nada escondido entre os dois. Não há nada ali entre eles. Eles são uma só carne, é uma só pessoa. Quando você se casa, você se torna uma só com a outra. Então, claro, tem que ser amigo. Então, essa frase assim, terminamos porque viramos amigos, talvez seja o que o Renato falou. Viraram colegas, né? Mas só amigo. Teve uma substituição, a amizade substituiu o total amor e virou apenas amigo. Aí sim é um problema na relação. Aí é um problema. E eu acho que muitas vezes, no mundo dos famosos especificamente, os avisos de separação usam muito essa frase, nós somos bons amigos, vamos permanecer amigos. Acho que isso aí é código para esconder um monte de coisa. Não é necessariamente porque eles são melhores amigos, mas eles querem parecer porque que a coisa terminou bem. Porque se fosse tão amigo, por que não trabalhar nessa relação? Por que não buscar ajuda? Por que não fazer? Vamos tentar aqui salvar esse casamento. Falando em salvar, muita gente que nos assiste nesse momento deve estar passando por uma crise no casamento. É possível salvar sempre uma relação em qualquer estágio que ela esteja? É possível. Eu creio que é possível porque o nosso foi salvo e muitos casais que nós ajudamos, casais que nós, na primeira oportunidade, pensamos assim, esses aí não tem jeito. Já teve situação? Até no laboratório do amor. Várias vezes nós já pensamos, conversando, esse aí acho que é melhor separar. Mas quando eles agiram sobre os conselhos, houve solução. Então, é possível, sim. Eu creio que seja qual for o casal, desde que haja, como eu falei, humildade para buscar ajuda, reconhecimento, inteligência amorosa, disposição para colocar em prática, você vai ter que mudar algumas coisas. Mas se você estiver disposto, tem jeito. E às vezes, um só querendo ser humilde, um só buscando ajuda, também consegue salvar. Já é o bastante. Porque aquela pessoa vai fazer aquilo que a gente falava antes, né? Ela vai estar ali focando no que ela tem que fazer, olhando para ela e vendo como que eu posso mudar para salvar esse relacionamento. Então, ali, nesse processo, ela está inspirando a outra pessoa, porque ela para de reclamar, ela para de brigar, ela para de apontar, né? Ela vai começar a inspirar a outra pessoa a fazer também por ela o que ela está fazendo pela outra. Acaba motivando a outra pessoa. É.